Do ouro dos conquistadores ao lixo dos burocratas. O que acontece quando o Estado quer ser dono de tudo? Veja o caso da Espanha. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Sam Porter Bridges, revisado por Gordinho Caipira e será narrado por mim, Djalma Guedes. Que o Estado é uma quadrilha de criminosos que busca crescer e aumentar seu espólio a qualquer custo, avançando em todas as áreas da vida de indivíduos honestos e pacíficos, todos nós já sabemos, e alguns estados são mais vorazes do que outros. Nesse caso, estamos falando da Espanha. Nos últimos tempos, o país ibérico tem avançado cada vez mais contra a liberdade de seus cidadãos, interferindo na economia, negócios e vida privada, a fim de dificultar cada vez mais a vida da população nesta que é a terra de grandes figuras que marcaram seus nomes na história, como Miguel de Cervantes, Ponce de León, Francisco Pizarro, Salvador Dalí, Pablo Picasso e muitos outros. Entre o final do ano passado e o início deste ano de 2025, o governo espanhol anunciou vários aumentos de impostos para pessoas e empresas. Segue a lista. Multinacionais com faturamento superior a 750 milhões de dólares pagarão uma alíquota mínima de imposto de 15%. Imposto sobre valor agregado, o famoso IVA, em hidrocarbonetos, também chamado por alguns de Imposto de Renda sobre Capital, para empresas cuja renda exceda 300 mil dólares, a alíquota subiu de 28% para os atuais 30%. Imposto sobre tabaco, cigarros eletrônicos e nicotina. No final de 2024, o governo anunciou o imposto sobre o tabaco e no começo de 2025 anunciou oficialmente um plano de governo com a alegação de frear o consumo de tabaco e produtos à base de nicotina pela população, em especial os mais jovens. Quanta consideração pelo seu bem-estar o papai Estado tem, não é mesmo? A medida visa atingir o cigarro eletrônico e também o comum, além de produtos à base de nicotina como gomas, adesivos, pastilhas, sachês e vapes. IVA sobre eletricidade. Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, um imposto padrão de 21% foi reintroduzido. O que será que a população pensou sobre esse impostinho quando houve o blackout que deixou o país às escuras? Alimentos. Um imposto de 4% em alguns produtos alimentícios. E adivinha? Esses produtos eram isentos de taxação. Agora, itens básicos como farinha, pão, leite, queijo, ovos, cereais, frutas, tubérculos e legumes vão ficar ainda mais caros. Mais uma vez, o papai Estado e seus burocratas asseclas se preocupando muito com sua saúde e bem-estar. Imposto do lixo. Essa nova taxa que vai cobrir os custos de recolha, transporte e tratamento de lixos e resíduos entrou em vigor em abril. Não podia faltar o aumento de imposto para a pessoa física. A partir de 1º de janeiro, economias acima de 300 mil euros terão um aumento na alíquota que era de 28% para 30%. Tal aumento atingirá até mesmo os beneficiários da Lei Beckham, que permite um regime fiscal diferenciado para estrangeiros que vivem em solo espanhol. Pois é, a fome dos burocratas espanhóis pelo dinheiro dos outros é insaciável.
E não para por aí. Em maio deste ano, o governo espanhol simplesmente, do nada, derrubou 65 mil listagens para aluguel de curto prazo de imóveis do aplicativo Airbnb sob a alegação que seus proprietários não tinham licença ou que eram falsas ou até violavam as regras do próprio Airbnb. Obviamente que a empresa recorreu da decisão e o imbróglio continua. O ranço do Estado espanhol com o Airbnb não vem de hoje. Em 2024, a prefeitura da cidade de Barcelona decretou que vai banir o Airbnb e os aluguéis de curto prazo na cidade catalã por volta de 2028. A razão alegada é que tal modalidade está inflacionando os preços de moradia e aluguel para os moradores locais, quando, na verdade, a raiz do problema está na escassez de imóveis, que se deve às pesadas regulações e taxas cobradas pelo governo para construir, resultando em burocracias e atrasos e gerando um ciclo que se retroalimenta. Isto foi dito pelo próprio porta-voz da empresa. A partir de agora, a medida determina que aqueles que irão pagar o aluguel, ou parte dele, deverão se registrar junto ao governo sob pena de multa. Já podemos falar abertamente que a Espanha é um país comunista? Afinal, se políticos dizem o que você pode ou não fazer com sua propriedade, então quer dizer que o conceito de propriedade privada subiu no telhado, não é mesmo? E não só de controlar imóveis alheios vivem os burocratas. Ainda esse ano, autoridades fiscais do país ibérico anunciaram que aqueles que desejarem sacar dinheiro em valores acima dos 3 mil euros deverão notificar a agência tributária, o equivalente da Espanha à Receita Federal, com 24 horas de antecedência e especificar o motivo para retirar o dinheiro. A notificação é obrigatória e, caso não seja seguida, será cobrada uma multa entre 1 e 10% do montante retirado, com as multas começando com 600 euros e indo até absurdos 150 mil euros. E para somas acima de 100 mil euros, será exigida uma notificação de no mínimo 72 horas. E aos bancos, exige-se que bloqueiem saques se houver papelada ou documentos ausentes, além de reportar o que a agência fiscal espanhola chama de transações suspeitas para as autoridades, mesmo que os montantes retirados estejam dentro do limite estabelecido. Oficialmente, o nome do país é Reino da Espanha, mas o novo nome poderia ser União das Comunidades Socialistas da Ibéria. O que acham? Pedir a permissão de burocratas para usar seu próprio dinheiro e ainda ter que explicar o motivo? Que satisfação aspira, diria Stalin, cheio de orgulho lá do inferno. E se não bastasse, ainda ter que cumprir prazos determinados por eles, se acharem que você é suspeito, o dinheiro que você suou para ter simplesmente será bloqueado e ponto final. Pois é, a Espanha na prática está vivendo o comunistão. E, antes que eu me esqueça, Bitcoin fixes this, ou em português bem claro, o Bitcoin resolve isso. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. No dia 25 de fevereiro deste ano de 2025, o Conselho de Ministros aprovou a Lei de Serviços Digitais e Mídia. O governo, que é comandado pelo extremo esquerdista Pedro Sánchez, do Partido dos Trabalhadores Socialistas Espanhóis, alega que a medida visa alinhar o sistema legal da Espanha com as regulações da União Europeia. Porém,
hein? Tal projeto está no âmbito da Lei de Liberdade de Mídia do Bloco Europeu. A tal lei, sob a alegação de fortalecer o pluralismo da mídia, concede às instituições estatais espanholas e de toda a União Europeia meios para supervisionar e regular a mídia, permitindo a intervenção do Estado nos meios de comunicação e restrições à liberdade de imprensa e de expressão. Não é de hoje que o governo espanhol ataca seus críticos e os rotula como fascistas ou propagadores de fake news. Onde será que a gente já viu isso, hein? Tudo começou quando abriu-se uma investigação apontando suspeitas que a esposa e pessoas do círculo íntimo do primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sánchez, estiveram envolvidos com corrupção de fundos de dinheiro público durante aquele tal acontecimento com o negócio da China de 2020. A lei cria um registro estatal gerenciado pela Comissão Nacional de Mercados e Competição e sua liderança é apontada pelo atual governo. O vigilante vigia a si mesmo. Sim, confia que vai dar bom, mas calma que a coisa vai além. O registro exige que os meios de comunicação divulguem sua propriedade e financiamento privado e concede a tal comissão poderes para fazer inspeções, aplicar multas de até 600 mil euros e suspender temporariamente as atividades de quaisquer meios de comunicação que julguem violarem seus termos. E os socialistas espanhóis não poupam esforços para fazer de seu país um inferno na terra. Esse ano, o governo Sánchez pretende legalizar por volta de 500 mil imigrantes ilegais, que chegaram sem documentos ao país e até o dia 31 de dezembro de 2024, enquanto outras fontes mencionam que esse número pode chegar até 900 mil. Esta é simplesmente a maior legalização automática de estrangeiros em solo espanhol em 2 décadas. A medida, ainda por cima, não exige antecedentes criminais e exclui os que pediram asilo político. Nossa, que incrível, não é? Claro que do ponto de vista libertário, não existem fronteiras nacionais criadas por estados que impeçam a livre circulação de pessoas. O que pode impedir a livre circulação é apenas a propriedade privada. Mas o grande problema dessa medida do governo espanhol é que eles pagam os custos da recepção desses imigrantes com o dinheiro roubado dos cidadãos espanhóis. Vale lembrar também que Pedro Sánchez defendeu abertamente a expulsão de Israel do Eurovision, um festival europeu de música no qual vários países europeus e não europeus participam, devido às ações de Israel contra o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. E ainda acusou Israel de ser, entre aspas, um estado genocida. Então quer dizer que um país sofre um dos ataques mais violentos e brutais de sua história por um dos grupos terroristas mais sanguinários que já existiu, tirando a vida de centenas de inocentes, provocando caos e iniciando uma guerra na região, e Israel é genocida e não os terroristas? Pelo visto, o apoio indiscriminado a assassinos e terroristas não é uma exclusividade da esquerda tupiniquim. Também este ano, o governo espanhol encerrou o seu Golden Visa, o programa que permitia a estrangeiros adquirirem a cidadania espanhola por investir em imóveis na casa dos 500 mil euros. Ok, trazer milhões de euros em investidores qualificados e de alta renda e patrimônio não pode, mas os milhares de refugiados e imigrantes requerentes de asilo vindo de lugares simplesmente incompatíveis com a cultura ocidental e que não falam nem sequer os básicos de inglês e espanhol podem vir à vontade. Olha que coisa, não é? Em 2023,
O governo Sánchez fez o imposto de solidariedade e grandes fortunas para todos com uma riqueza superior a 3,5 milhões de euros, o que provocou a debandada de 1.000 indivíduos de alto patrimônio só em 2024. Nesse mesmo ano, ainda não contente, Pedro Sánchez afirmou que iria aumentar imposto para aqueles que, segundo ele, têm dinheiro suficiente para viver sem vidas e que isso seria para proteger a classe média e trabalhadora do que ele chama de um sistema injusto. Quanta inveja, não é mesmo? Chega a ser engraçado e, ao mesmo tempo, psicopático. Ufa, até que enfim terminamos nossa lista das desgraças recentes da Espanha por enquanto. E pelo visto as coisas não estão indo nada bem na terra de Cervantes, Picasso e de León. Mais aumento de impostos, mais gastos do Estado, mais intervenção estatal, mais controle e fiscalização sobre dinheiro e imóveis, menos liberdade de expressão, comunicação e de imprensa, mais o governo apoiando explicitamente uma invasão de ilegais que não se adaptam à cultura local e criam vários guetos pelo país, aumentando a criminalidade e a insegurança. Nada novo debaixo do sol. O Estado é uma quadrilha de bandidos estacionários que vive dos frutos do trabalho alheio e que não medirá esforços para impor sua terrível agenda e avançar contra a liberdade dos seus cidadãos. Ainda mais é um governo de extrema esquerda. E a solução para isso não é simplesmente protestar, votar correto, impeachment e etc, etc. A solução é libertarianismo, Bitcoin e o famoso votar com os pés. Não dependa de burocratas e da boa vontade do Leviatã para viver sua vida. Tome atitude e mexa esse traseiro gordo daí. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e compre Bitcoins!